foi retomada agora à tarde pelo TRF4 de Porto Alegre, a análise e o julgamento do processo do ex-presidente Lula sobre o caso do sítio de Atibaia. Gebran Neto defendeu aumentar a pena do ex-presidente Lula para 17 anos, 1 mês e 10 dias de prisão no caso do sítio de Atibaia. Ele disse o seguinte, abre aspas, responsabilidade de Lula é bastante elevada e ocupava o cargo de liderança máxima, fecha aspas. A pena em primeira instância era de 12 anos e 11 meses de prisão. Sobre isso, a gente conversa agora com o advogado criminal Guilherme Madi Rezende. Oi, Guilherme, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Guilherme, qual a sua análise sobre esse julgamento que ainda está em curso? Bom, nós estamos agora com o voto do relator, Gebran Neto, e até agora ele rejeitou todas as preliminares arguídas pela defesa do presidente Lula. Eu imaginei, tinha alguma expectativa de que pudesse ser acolhida, especialmente aquela preliminar de que eles deveriam, os delatados, falarem, se manifestarem dentro do processo depois da apresentação das alegações finais dos delatores, conforme foi decidido pelo STF. Essa expectativa não se confirmou no voto do relator Gebran Neto, e pelo que a gente tem percebido dos julgamentos do TRF4, em que os outros dois desembargadores têm acompanhado muitas vezes o relator, a expectativa é de que todas as preliminares sejam de fato afastadas. O que gera, na minha forma de ver, um paradoxo, porque se houve já uma decisão do STF no sentido de determinar que a sequência fosse essa, de determinar que as alegações finais dos delatores fossem apresentadas antes das alegações finais dos delatados, se cumpre esta determinação, o processo volta para a primeira instância, perde-se, como foi noticiado aí, algo em torno de 11 meses, e depois nós podemos ter uma sentença. Da maneira com que o Tribunal TRF4 está decidindo, a possibilidade grande é que isso chegue até o STF daqui a um bom tempo e que seja tudo anulado. Então, eu acho que é importante que os desembargadores sigam a jurisprudência do STF. É importante que a jurisprudência dos tribunais superiores seja respeitada. E é impressionante como não é. Então, é isso que acaba fazendo com que esses tribunais superiores, STJ e STF, acabem tendo muitos processos, porque os tribunais de segunda instância constantemente negam a jurisprudência consolidada ou em consolidação nos tribunais superiores. Isso gera um retrabalho, gera uma perda de tempo muito grande. E é isso que causa um pouco de espécie. Porque fica bastante óbvio, a partir do momento que o STF já tem uma decisão e que agora o desembargador vai contra essa decisão, isso vai parar no STF de novo. Então, provavelmente é isso, né, Guilherme? Os advogados de defesa do ex-presidente vão voltar a levar essa questão para o STF. Claro, e devem levar, porque faz parte do direito de defesa levar até os tribunais superiores teses, especialmente aquelas teses que já foram reconhecidas nos tribunais superiores. E nesse caso especificamente, o advogado do presidente Lula, antes da apresentação das alegações finais, fez considerar ali a importância de que elas fossem apresentadas apenas depois das alegações dos delatores. Eu me lembro que quando a gente conversava sobre isso na oportunidade do julgamento do STF, eu dizia, uma das possíveis linhas de corte é de garantir a todos aqueles que pediram em primeira instância. E, neste caso, o advogado do presidente Lula pediu, de maneira que é enorme a probabilidade de que o STF venha a acolher essa nulidade e venha fazer com que o processo volte desde essa fase. Seria, então, portanto, muito mais salutar para todos, para o próprio sistema de justiça, para a credibilidade do sistema de justiça, para a própria sociedade, que o processo pudesse voltar, que seguisse os trâmites normais previstos e já reconhecidos pelo próprio STF, e que depois a gente tivesse uma sentença. É curiosa essa vontade de cada um querer condenar, ainda que saiba que esta condenação muito provavelmente vai ser revertida no Supremo Tribunal Federal. Sim, eu até conversava, Guilherme, com o Leandro Fortes no início do programa sobre uma outra alegação do desembargador, que ele falou que não importava a questão da posse do sítio, mas sim que o ex-presidente Lula usava o sítio. O que você achou disso?
Então, essa questão do mérito, ela é bastante controvertida. Eu tenho muitas opiniões a respeito do processo, mas são formadas a partir daquilo que a gente vai lendo da imprensa. Uma das coisas que me chama a atenção, especialmente, é a competência do juízo de Curitiba para julgar um processo do interior de São Paulo, assim como me chamava a atenção a competência de Curitiba para julgar um processo do Guarujá. Parece quase uma competência universal. Claro, mesmo é verdade. Que não tem a comprovação da contrapartida. Então, são muitas questões de mérito que estão sendo aí faladas e escritas por muita gente. Eu não tive acesso à íntegra do processo, só aquilo que a gente ouve dizer. Mas essas questões de mérito, elas têm sido muito controvertidas. Agora, as questões processuais, não. Estas questões processuais não são controvertidas. O STF já decidiu pela nulidade, pela ordem e por anular os processos que não seguiram esta ordem. Então, a questão, me parece, ela deve ser parada nesta preliminar. A preliminar é uma questão prejudicial, ou seja, ela vem antes do juízo de mérito, porque para a formulação do juízo de mérito é necessário que o processo esteja bem informado e conduzido de acordo com a sequência de atos, e não parece estar de acordo com aquilo que o STF entendeu como ordem em que esses atos deveriam acontecer. Então, a coisa que mais me chama a atenção aí, e que não é ponto controverso, é que já tem uma decisão do STF num caso idêntico determinando isso, e essa decisão deveria ser seguida. Sim. Guilherme, esse aumento de pena, ele é razoável? A mim não me parece razoável, mas eu volto a dizer, todas estas questões de mérito, de responsabilidade, de pena, todas essas questões, elas pressupõem um processo que tenha seguido um determinado rito, e isto não aconteceu. Então não me parece razoável que a gente adentre discussões de mérito num processo em que o rito não foi bem observado. A questão da ritualística é importante. Eu já disse outra vez aqui conversando com vocês que no processo penal, forma é garantia. À medida em que se viola uma garantia, se expõe o risco de uma condenação injusta de um erro judiciário. A gente tem que seguir as formas. Se o STF determinou que a forma é essa forma tem que ser seguida, os ritos têm que ser seguidos. Isso não são filigranas jurídicas, como gosta de dizer algum procurador. Isso é o que determina a Constituição, segundo a interpretação do próprio STF. Guilherme, novamente, muito obrigada pelas explicações sempre tão claras que você traz aqui para a gente. Eu que agradeço e sigo à disposição, Thalita. Um abraço para você e para todo mundo. Obrigada, um abraço, até mais, boa tarde. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.